Senhoras e senhores, o nosso muito bom dia. Sejam, uma vez mais, muito bem-vindos ao Congresso do Agronegócio Global, Direito, Tecnologia, Energia e Produção. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, em parceria com a Escola Judicial do Paraná e a Juruá Editora. Dando início à programação de hoje, o primeiro painel tem como tema O Paraná Prospera. Nós damos início convidando para compor o palco as seguintes autoridades, senhores. Presidente do painel, doutor César Eduardo Zilotto, advogado, sócio do escritório ZD Advogados. Doutor César terá a honra de ter ao seu lado o nosso palestrante, Guto Silva, secretário das Cidades do Estado do Paraná, com o tema O Paraná Prospera. Secretário, seja muito bem-vindo. E nós já passamos a palavra ao doutor César Eduardo Zilotto, que fará a apresentação do palestrante. Bom dia a todos. Sentar, né? Sim. Prazer imenso estar aqui. Agradecer à doutora Francine o convite, ter a honra de estar aqui ao lado do secretário, deputado Guto, que eu posso dizer que é meu amigo, espero que a recíproca seja verdadeira. E aqui vai uma piadinha interna, meu futuro vizinho, grande... Vou ter que aguentar ele de vizinho, vai ser fácil, não? Não vai ser fácil para nós, nem nos dois. É o contrário. O grande amigo, um grande gestor, um político, um P maiúsculo, uma pessoa que está fazendo diferença. E aqui, né, só aproveitando, mas bem rapidamente, dizer que o governador Ratinho sabe a estima e consideração que eu tenho pelo governador, e dizer que vocês estão fazendo um governo diferente. É isso, palavras até de pessoas que são, entre aspas, de oposição, ou que pensam diferente, e que dizem e reconhecem que o governo está sendo feito de uma maneira diferente, no bom sentido. Né? O Paraná já estava numa condição bastante razoável, bastante boa, mas o governo, aí, o Ratinho, com a participação do secretário Guto, alçou o Estado em patamares que a gente nunca tinha visto. E, nesse sentido, eu já me adiantando e passando a palavra, passo a palavra ao palestrante, que vai fazer uma palestra, que aqui a doutora Francine me avisou, mudou o tema, né, secretário? Só para comentar aqui a todos, que é estrutura para olhar o futuro do Paraná e do Brasil. Esperamos que do Brasil também. Então, passo a palavra aqui ao nosso palestrante, deputado Guto Silva, secretário, e meu futuro vizinho e amigo aqui para fazer a sua palestra. Obrigado, Zilotto. Bom dia a todos. Para minha surpresa, o Zilotto vai moderar aqui, então, se a gente não se resolver, que a gente briga lá no condomínio. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, agradecer o convite aqui do Lutero, que é essa grande referência que nós temos, não só no Brasil, a gente fala que é paranaense, né, Lutero, mas você é do Brasil e tem trazido essa possibilidade de um debate importante sobre o agronegócio, sobre a dimensão do agronegócio, e pretendo aqui hoje eu trouxe alguns slides, mas eu vou mudar um pouco aqui, pretendo trazer algumas reflexões sobre o que está acontecendo no mundo e, sobretudo, no Brasil. Só dá aqui a nossa amiga, a doutora Irine, que veio do Rio de Janeiro, só dá todos os membros aqui da Juruá, os membros do Tribunal de Justiça que têm contribuído com esse debate. E acredito que a gente precisa ampliar esse debate também nas cadeiras universitárias sobre o debate do agronegócio. A gente sempre está muito vinculado à questão da terra, né? Mas, obviamente, tem todo um novo negócio que se desdobra no Brasil. As pessoas perguntam, o que eu estou fazendo aqui, secretário da Cidade? Eu vou explicar, né? Então, o que tem a ver com o agronegócio, segundo o secretário da Cidade? Eu fui secretário-chefe da Casa Civil, posteriormente secretário de Planejamento, onde liderou os processos de energia. E eu costumo, dentro do governo, rebatizar o nome agronegócio. É agroenergia. Eles não são nem primo e irmão, são irmãos siameses, sobretudo nessa nova dinâmica do mundo. E quando a gente vai percorrer os bancos internacionais, as instituições internacionais, há uma santíssima trindade que permeia todos os negócios nessa nova teia global. O primeiro é transição energética, e é isso que nós vamos tratar também um pouco sobre esse assunto. O segundo é segurança alimentar, leia-se comida, nós vamos tratar desse assunto. E o terceiro, clima,
vou pôr um asterisco, água. Essa santíssima trindade, se você fizer uma correlação com o Brasil, especialmente com o Paraná, nós vamos perceber que nós estamos no epicentro do mundo. Porque nós vamos ter condições de liderar esse processo de ampliação de proteína animal, de fornecimento de comida. Nós temos condições, eu vou explicar o porquê, de liderar o processo dessa nova transição energética, que é um modelo que o Paraná está buscando com muita força. E a questão de clima, água, obviamente, inerente às nossas tradições e nossos recursos naturais. E por que eu trago essa reflexão? E isso não é um desenho do Paraná, isso é um desenho global, porque o mundo passa de 8,5 bilhões para 10 bilhões de habitantes em 20 anos. 8,5 bilhão para 10 bilhões, 10 bilhões de pessoas, que vão precisar comer, que vão precisar de infraestrutura para poder, é necessário da energia para poder avançar nesse consumo ampliado, e, obviamente, isso tem um impacto direto nas questões climáticas, né, que estão aí cada vez. Depois vou trazer alguns números curiosos do Paraná. Ontem todos aqui acompanharam os fortes ventos, as fortes chuvas, e tradicionalmente o Paraná chove 1.500 milímetros por ano. Essa é a média do estado, um pouquinho mais no litoral, que é 1.800 milímetros. Só que antigamente ele era espaçado no tempo. Hoje ele é abrupto. Chove 300 no mês, no outro não chove nada, 500 no outro mês, por isso, obviamente, a necessidade dessa resiliência da cidade, sobretudo do processo produtivo vinculado ao agro. Mas quando eu trago essa reflexão que o mundo está crescendo, e, obviamente, quando a gente olha para o painel da ONU, das 142 bandeiras que nós temos lá, são 9 países que vão crescer populacionalmente. A África, a Indonésia, a Índia, a China não vai crescer mais, os Estados Unidos, mais Tailândia, eu acredito, são 9 países que vão ter um crescimento populacional de 1,5 bilhão de pessoas nos próximos 20, 30 anos. E essa turma vai precisar comer. Precisa ter segurança alimentar. Então, quando me pergunto sobre a nova dinâmica do agro do Paraná, do agro do Brasil, eu falei, pode investir. Nós vamos ter 20, 30 anos de um ciclo muito virtuoso no agronegócio. Mas, obviamente, esse ciclo virtuoso traz reflexões importantes, né, sobre mercado global, protecionismo regional. Isso tudo eu quero trazer essa reflexão aqui com todos vocês. Quando eu falo em agroenergia, eu vou explicar o porquê. O mundo fala muito de transição energética, vocês todos observam a presença de fotovoltaica, da questão eólica, de alternativas renováveis para a produção, sobretudo no mundo que precisa estar descarbonizado, olhando esse crescimento populacional. E quando a gente olha para o Paraná, nós temos a nossa cadeia, é importante fazer uma aspas aqui, de toda a produção energética, de energia elétrica do país, o Paraná é o maior produtor de energia elétrica do país. São 18% é produzido aqui no Paraná. Além de ser o supermercado do mundo, nós somos a usina do Brasil. Tá? Nós concentramos 18%. Obviamente, Itaipu contribui com 5%, mas temos outras verticais importantes na geração de energia. E desses 18% que nós produzimos de energia num país continental como o nosso, que está entre as 10 maiores economias do mundo, é muita energia, 98% é limpa, é renovável. A gente ouve falar de transição energética, nós já fizemos a transição energética. Já o fizemos. Eu tive a oportunidade em Bruxelas falar sobre o Paraná, falou, olha, estão discutindo a Alemanha com 45%, França com 50%, nós podemos contribuir com esse debate ensinando vocês. Fui presunçoso, obviamente, mas tinha que falar, porque o Paraná produz energia limpa. E por que eu falo que é importante essa narrativa na produção de energia? Porque isso tem uma relação direta com o nosso agro. Ninguém produz tão sustentável e tão verde como nós. Ninguém. No mundo se produz com tanta sustentabilidade como o Brasil. Só que as narrativas, você confunde bioma. Ah, nós temos problema na Amazônia? Óbvio que temos. Mas na Amazônia não tem nada a ver com o Paraná. Só que na gôndola do supermercado tem. O consumidor alemão, o consumidor holandês vai olhar o produto brasileiro. É por isso que a gente tem que blindar essas narrativas, proteger essa indústria cada vez mais verticalizada, que gera valor, que gera proteína para o mundo todo, para garantir mercado. Esse jogo não é um jogo de só ESG, de bom senso, economia verde. Isso é um jogo de mercado brutal. Só que agora entrou a energia nesse pacote. Por quê? Eu tive a oportunidade de ir com o governador para o estado de Iowa. Iowa está no Corn Belt, né, no cinturão do milho, um estado importante na questão de irrigação. E lá nos foi dito pelas lideranças do agro, falou, olha, a corrida do carro elétrico nós já perdemos para a China. Essa nós já perdemos. Nós vamos apostar no etanol de milho.
E quando a gente entra nessa questão do etanol de milho, nós vamos ter uma concorrência, ou energia ou comida, ou energia ou ração animal. Nós teremos essa escolha importante nessa concorrência do insumo para produzir energia ou para poder alimentar, para poder gerar valor na agricultura. Por isso eu trago de novo essa reflexão da agroenergia, porque eles não caminham mais separados. E todos os estudos sérios de transição energética apontam o seguinte: olha, a transição energética se dará por biomassa. Ela não é fotovoltaica, não é eólica, também não é hidrelétrica. Se dará pela biomassa. E não sei se vocês sabem, nós somos talvez um dos maiores produtores de biomassa do mundo. Biomassa de celulose, nós temos aqui um maciço florestal, é uma cadeia importante, mas, sobretudo, a biomassa dos dejetos animais da proteína. O plantel de aves do Paraná são 12 milhões de aves. Nós temos mais ave que gente no Paraná. Tem 12 milhões de aves e o abate é extraordinário todos os dias. Só que esse abate deixa dejeto, deixa rejeitos, que é um problemaço do ponto de vista do passivo ambiental. Muitas vezes o órgão ambiental não consegue licenciar uma nova granja, uma nova pocilga de suíno, justamente porque o lençol freático não suporta. Então, quando a gente olha essa perspectiva, nós temos meio Itaipu jogando fora todo ano de biomassa, que são os dejetos, sobretudo de suíno, de tilápia e de frango. Mas então, como é que nós vamos fazer? Nós estamos diante aqui de um pré-sal caipira, eu costumo dizer. Nós temos o volume energético que está dentro das propriedades rurais. Então, a gente fez um trabalho no governo para começar a estimular, e o Paraná já lidera a produção de biogás. Então, rapidamente, eu quase virei engenheiro químico, esse negócio que fui me aprofundando em hidrogênio, em biomassa, biogás. Com o dejeto, dejeto do frango, do suíno ou de boi, você reserva, né, num processo de produção de biogás, e o biogás, que ele é primo irmão do gás natural, né, ele pode, um veículo, por exemplo, você pode abastecer com biogás e voltar com gás natural do Porto de Paranaguá. Esse biogás, obviamente, se for refinado, ele pode virar hidrogênio, que é o combustível do futuro, mas ainda a molécula é muito cara. Tem a questão da amônia verde, que volta para retroalimentar toda a questão de biofertilizante. Mas o biogás é a saída para o mundo, é a saída para o Paraná. Nós temos uma alternativa de renda brutal para os nossos produtores rurais. Eu tive a oportunidade, no município de Entre Rios, visitar um produtor rural, e o relato é extraordinário. Uma propriedade de 8 alqueires, pequena, tinha lá 2 pocilgas de suíno, um grande aviário, e ele me relatou que ele começou a produzir biogás, ele já abastecia os veículos que iam levar o farelo de soja, os farelos de ração animal, e ele me disse com todas as letras: olha, hoje eu ganho mais dinheiro com o biogás do que a produção de frango e suíno. O frango e o suíno, que é a cadeia dessa linha do agronegócio, da proteína animal, é menos rentável, ele passou a ser um produto acessório e não principal. O principal é a energia limpa, renovável, que eu produzo dos dejetos desses animais. O Paraná hoje tem 600 usinas de biogás, pequenas ainda. São Paulo produz mais biogás porque tem a questão do sucro alcooleiro, que é muito forte, mas a gente está ganhando terreno em quantidade. Nós somos o primeiro e vamos, sem dúvida nenhuma, em 2, 3 anos, passar o estado de São Paulo. Mas o que eu trago nesse sentido? Enquanto o mundo precisa de comida, de energia limpa e de cuidados, sobretudo com o clima, o Paraná tem essa condição extraordinária da gente poder liderar esse processo. O governador usa uma palavra que eu gosto muito, falou: nós seremos a Arábia Saudita do biogás, e podemos ser. E esses dois negócios estão entrelaçados. Esse novo consumidor, essa nova ordem mundial, agora um pouco mais silenciada pela linha do Trump, mas isso vai voltar com muita força, sobretudo pelos eventos climáticos cada vez mais constantes, esse debate importante. E quando a gente olha essa realidade global, nós teremos condições aqui no Paraná, o Brasil como um todo, mas especialmente o Paraná e o Paraguai, de poder abastecer esse 1,5 bilhão de pessoas que vão precisar comer comida. Vão precisar comer proteína. Porque quando você vai aumentando a renda, você há uma migração muito forte para a proteína animal. A Índia está enriquecendo, a economia crescendo 6, 7%, isso tem um efeito diretamente na proteína animal. Diretamente na proteína animal. Quem vai produzir essa proteína somos nós. De uma forma sustentável, com estímulo ao biogás para poder ampliar. Esse produtor que tinha um aviário, o Estado não licenciava mais um aviário para ele. Não tinha condições ambientais de fazê-lo. Agora, se ele está usando no biogás, eu posso licenciar mais um aviário. Então, há um mecanismo muito forte também de aumento de produção naquela propriedade rural. Então, essa é uma nova dinâmica que está presente. O Brasil, nós somos ótimos em perder oportunidades.
Nós somos campeões em perder oportunidade. Mas essa janela da biodiversidade, da economia verde e, sobretudo, transição energética, nós estamos sentados na janela. Qualquer mesa global de negociação global da ONU, qualquer grande instrumento, quando fala em clima, biodiversidade, o Brasil está sentado na ponta. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, esse país diverso, amplo, de poder recontar essa história de como a gente produz, de como nós temos condições de produzir verde. Não fiquemos presos em narrativas verdes de ESG, que a gente muitas vezes não tem a dimensão do lobby que nós temos no Brasil, das ONGs que não querem o Brasil soberano, não querem o Brasil avançando. E eu vou devolver uma pergunta que a gente sempre faz. A quem interessa o Brasil, um país continental com 200 milhões de habitantes, com autonomia energética, com unidade, com produção de grãos, com toda a questão de minério pulsante? Nenhuma grande país potente quer ver o Brasil com essa possibilidade. Nós acompanhamos todos os dias a França, a Alemanha nesse debate, que é puramente comercial. Ele não é ambiental, ele não é ecológico. Isso é o pano de fundo para o cerne desse processo, que é negócio. Então, eu vejo com oportunidade. O Paraná está fazendo o seu dever de casa, investimento em infraestrutura, ampliação das questões de bioenergia, biogás. E aqui eu faço uma reflexão importante, voltar um pouquinho no passado, como falo que o Brasil gosta de perder oportunidade. Quando o Brasil era o país que mais crescia no mundo na década de 70, o famoso milagre brasileiro, né? Acho que eu estava nascendo. O Bochneck já estava vivendo o milagre, né? Já estava mais velho. Já era magistrado na época. Quando o Brasil via esse processo, o Brasil era o país que mais crescia no mundo, chegou a 9% de crescimento ao ano, e o Japão vinha em segundo lugar. Quando dá a crise do petróleo, da OPEC, o que o Japão faz? Aumenta a taxa de juros para frear a economia e não se endividar. O Brasil não aumentou a taxa de juros, deixou tocar, nós pagamos o estouro da dívida externa nos anos 80. Só que naquela época, o Brasil... Bochneck, eu vou voltar com você. Você possivelmente dirigiu um carro a álcool, eu também dirigi. Né? Um carro a etanol, vamos falar mais chique, hoje era carro a álcool. Né? Para ligar no inverno, então, tinha que fazer força. Mas o Brasil já tinha uma capacidade instalada de produção energética limpa em 1970, com uma rede de abastecimento. Se essa cadeia tivesse sido alimentada, construída como um espaço soberano, você imagina o potencial, onde nós estaríamos hoje com etanol de milho, etanol de cana. Só que aí ficou aquela questão do comercial, açúcar sobe, para de produzir etanol. Etanol sobe, para de produzir açúcar. E nós temos essa capacidade de abastecer o mundo todo. Nós perdemos essa oportunidade. O que nós teremos agora é uma grande janela de oportunidade, e ele está vinculado a essa economia verde. Clima, segurança alimentar e energia, agroenergia. As pessoas perguntam, Guto, onde está o futuro, onde está o pó dourado? Eu falo, esses 3 elementos, pode correr atrás. Então, esse diálogo será, obviamente, com o Paraná. E quando a gente olha a perspectiva global, eu estou trazendo aqui uns números de fora para trazer uma reflexão de onde nós estamos. Né? Estou falando da China, da Índia, falando o que tem a ver com o agronegócio local. Nós temos aí a China com o processo de desindustrialização. O mundo não quer depender mais da China, e o Covid foi a maior experiência nesse sentido. O mundo quer ter mais autonomia. A Índia crescendo de forma vertiginosa, buscando um investimento americano para poder fazer essa recolocação e geração de emprego, mas aí tem um problema geopolítico, Índia e China, o estreito de navegação. Nós temos na Ucrânia e a Europa com um problema de conflitos, problema de energia. O Brasil é o óbvio. O Brasil é o caminho mais óbvio que nós temos nessa relação. Nós temos que aproveitar esse momento extraordinário de reposicionar. Mas, infelizmente, nós estamos na contramão. Mas é necessário aproveitar esse momento, dessa grande oportunidade. E aqui eu vou fazer uma fala, quase uma heresia, num evento de agronegócio. O agronegócio é tão bom no Brasil, o desempenho é tão bom, e da mineração também, são as 2 verticais do Brasil, que nós estamos mascarando a nossa eficiência como Estado, como país. É o agro que sustenta a balança comercial, são os minérios que ajudam o país para frente. Nós somos tão bons nisso que nós estamos mascarando todas as nossas ineficiências. Todas as nossas eficiências como país. Acredito que o Brasil tem condições de ir além. Nós temos condições de avançar, mas é preciso reposicionar, sobretudo, a nossa lógica sobre o agronegócio. Não nos intimidemos, não nos encolhemos. Nós somos uma potência global que vai alimentar o mundo.
Não fiquemos presos às narrativas de ESG, de economia verde. E aqui eu sou uma pessoa defensora do meio ambiente. Mas há uma linha muito tênue do que é bom, do que é positivo e do que é jogo comercial e interesse financeiro. Então, eu insisto muito nessa tese, porque quando a gente olha a perspectiva do agro, Mato Grosso tem liderado a produção de soja, de milho, mas o Paraná é o grande supermercado do mundo porque nós conseguimos verticalizar a nossa produção. O Paraná é o maior produtor de proteína do mundo. É aqui no Paraná. Então, isso, obviamente, é necessário repensar toda essa cadeia vinculando essa questão de energia. Então, eu trago essas reflexões, Elioto, justamente para a gente poder, primeiro, olhar a perspectiva da energia juntamente com o agronegócio. Segundo, provocar todos que vivem do agro para a gente poder virar essa chavinha da narrativa. Nós não podemos ficar acuado, vitimizado, nós temos que ir para cima. Como aconteceu no episódio do Carrefour, o presidente do Carrefour, né? Que falou uma bobagem na França e teve que recuar. É isso. Quem quiser falar de comida, de futuro, vai ter que vir conversar com o Paraná. Vai ter que vir conversar com o Paraná. E trago mais um elemento nesse processo todo, que pouca gente fala, nós estamos em cima do aquífero Guarani, agora parece que encontraram um aquífero maior, né? Só que pouca gente, esse é um cálculo que eu adoro, que a gente exporta água. Como exporta água? A proteína animal, para você produzir 1 quilo de frango, você precisa de 32 litros de água. E não é água no frango, pelo amor de Deus, isso é genética pura, é do processo produtivo. Tá? Desde a soja até o frango. Na questão suína, a mesma coisa. Na tilápia, a mesma coisa. Nós somos um grande produtor de água. A Arábia Saudita não vai produzir frango. Não tem como ter plantio e tampouco produção, processo produtivo. Então, quando a gente olha a perspectiva do Brasil, a terra é fértil. Também é. O que nós somos férteis é em água. O Paraná é uma ilha ao contrário. Nós temos aqui Rio Paraná, Rio Ivaí, Rio Iguaçu. Se pegar o Paraná com todo o nosso processo de água, de produção de água, é algo extraordinário. Chuvas permanentes, 1.500 milímetros por ano, 1.800 no litoral. Isso aqui é um pedacinho do mundo especial. Deus colocou o dedo aqui, vocês vão produzir, vocês têm condição de abastecer o mundo. Só que a água, quando a gente acompanha todos os desenhos aí de clima, nós temos aqui no Paraná um NAP, que é um núcleo de pesquisadores, o EN, o EL, o EPG, toda essa turma é algo extraordinário. E quando a gente olha a linha de Capricórnio, que cruza o Paraná, da linha de Capricórnio para cima nós teremos severas secas. E da linha de Capricórnio para baixo, severas chuvas. Esse é o recorte que nós vamos vivenciar para os próximos 10, 20 anos. O que significa isso? Nós vamos ter que produzir água. E como é que produz água? Reservação, acúmulo, processos de manejo, de mata ciliar. Temos que reforçar todo esse processo, porque o nosso bem mais valioso será a água. Não existe agronegócio sem água. Nós estamos montando aqui no governo, junto com o Banco Mundial, o primeiro plano de segurança hídrica do Brasil. Super complexo, amplo, é uma execução de 7, 8 anos, mas é justamente poder absorver toda essa relação. Uma propriedade rural, não, vai ter um vizinho que vai ter um reservatório coletivo para abastecer a comunidade. Que nós estamos vivenciando todos os dias, muitas secas, severas secas que viram um transtorno danado. E vocês já imaginaram o Paraná com escassez de água? Nossa produção afunda. Então, água, nós temos que colocar um ponto de interrogação, é preciso fazer o dever de casa, porque o agronegócio é dependente de água. E quando eu falo que a gente exporta água, é justamente essa possibilidade dessas cadeias produtivas de proteína, podendo absorver esse volume de água que nós temos em abundância. Então, são pontos que a gente traz aqui de futuro, e eu sempre coloco, olha, qual que é o futuro do Paraná, qual a dificuldade? Eu falo, nós temos que cuidar do envelhecimento, nós estamos envelhecendo, e cuidar de água. São os 2 pontos de inflexão que nós temos no nosso estado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o agronegócio nós somos imbatíveis em qualidade, em produtividade, mas, obviamente, precisa de um ambiente jurídico, de um debate importante para a gente poder avançar. Eu sempre falo com o Lutero discute muito no direito, tem disciplinas específicas de como é que chama? Não, de latifúndio, de questão de fundiária, né? Agrário, direito agrário. Nós estamos discutindo direito agrário, não tem uma discussão de agronegócio, não tem uma cadeira de agronegócio nas universidades, tem uma coisa muito errada.
É a principal vertical econômica do Brasil, a principal vertical econômica do Estado. Vocês estão discutindo direito agrário. É óbvio que é importante. Mas nós temos aqui a joia da coroa. É preciso a reflexão do mundo acadêmico sobre esse ponto. Sobre começar a discutir esses modelos de energia renovável, de agronegócio potente. Isso é a principal indústria do Estado. Então, nós precisamos abrir um pouco essa relação desse ambiente de negócio justamente para proteger esses mercados a longo prazo, para poder ter consciência de onde nós estamos e o que nós significamos para o mundo. Então, eu trouxe aqui algumas percepções, Ilioto, justamente para a gente poder ter esse debate de futuro, as estruturas de futuro, que são as reflexões que a gente tem feito todos os dias no governo, que é essa preocupação. Vou trazer um outro insight aqui para todos vocês. Nós todos sofremos com a Covid, né? E os prejuízos, não só humanos, financeiros e econômicos, foram brutais. Deixa eu bater na madeira, não tem na madeira aqui. E se tivesse uma pandemia animal? Vai ser pior que a geada do café de 79. 79, né? 73? 75, errei metade. Vai ser pior. Por quê? Porque toda a nossa economia, 35% do nosso PIB está ancorado no agronegócio. Então tem um trabalho de defesa animal, tem um trabalho jurídico que precisa ser compartilhado, precisa de respostas rápidas da comunidade internacional. Então tudo isso a gente tem que estar atento, tem que estar olhando, tem que estar conversando, tem que estar dialogando, mas eu tenho muita convicção que o Paraná será protagonista nesse processo nos próximos anos e será uma terra de muita prosperidade. Muita prosperidade. E aí tem umas coisas curiosas, Ilioto, que são modas, né? E aqui eu faço uma crítica sempre efervescente à fotovoltaica, como indústria. O Paraná é o maior produtor de energia hidrelétrica do Brasil. Nós temos uma cadeia montada de peças, componentes e tecnologia, indústrias em todo o Paraná. É algo impressionante. Turbina, maquinário para usina. Mas nós estamos importando placa fotovoltaica, ou pá eólica, né? E nós temos uma cadeia desenvolvida de biogás e biometano aqui. Então, além do negócio, do agronegócio, da produção do solo, nós temos toda uma cadeia de negócio envolvida, de muita tecnologia. Todo mundo sabe que num grão de soja tem bilhões de investimentos em tecnologia, em biotecnologia. Tem muito valor agregado, não é commodities. Commodities é a conversa do passado. O agro nosso é muito tecnológico, muita biotecnologia embarcada. Então, esse tipo de análise é importante para a gente poder vislumbrar o futuro, mas volta aqui ao ponto inicial. Muita atenção às reservas de mercado. Muita atenção à defesa comercial, não tributária, não tarifária, para que a gente possa, como espaço, poder avançar e ter esse debate importante, Jota. Muito obrigado. Falei demais? Nada. E assim, secretário, não vou aqui fazer um testemunho. Trabalhei uma época muito lá no Sudoeste, região da qual o senhor provém. E ali, e o Paraná, a gente tem que deixar claro isso. O Paraná é o Brasil, especialmente o Paraná, mas o Brasil. Erramos e vamos continuar errando, é natural do ser humano, mas nós fizemos, acho que o Paraná fez lição de casa, né? No Paraná começou a se desenvolver o plantio direto, né? Que permite que a gente tenha hoje 3 safras no ano, praticamente. No Paraná se começou a preocupação, um dos lugares onde começou a preocupação com mata ciliar, com preservação, e aí dá o testemunho. Eu trabalhei, né, na região do Sudoeste, que é uma região que tem muita produção de aviária, de frango, principalmente, e até agora de tilápia também, que o Samec chamava de frango d'água, né? Um frango d'água, que é um peixe que cresce rápido, reproduz rápido e gera muita proteína. E ali, e o senhor falou, e isso é perfeito, o arranjo produtivo é interessante, porque no início, essa questão dos dejetos começou a se cuidar com o biogás para se resolver uma questão ambiental. Ou seja, o problema principal era o que fazer com aqueles dejetos que iam para o rio, que iam para poluíam, etc. Se começou a se preocupar com isso, e disso surgiu um novo negócio, que é a parte do biogás, etc., que hoje, acho, já vem aí uns 10, 15, 20 anos, mas agora parece que amadureceu como modelo de negócio, a ponto do senhor me dizer, e eu sou aqui de uns 10 anos antes, era uma época ainda que era praticamente para suficiência para consumo próprio essa energia, e hoje o senhor dá um testemunho aqui que eu não sabia, que eu fico feliz em saber,
que hoje já virou talvez o negócio principal, o principal negócio do produtor não é mais produzir frango, mas produzir energia. E esse arranjo produtivo, e o senhor falou uma coisa perfeita, gostemos ou não, nós precisamos produzir alimentos. Não é uma questão de querer, de gostar ou não gostar. E essa produção depende do meio ambiente, depende da economia. E essas palavras não são... Agronegócio e ecologia ou sustentabilidade não são coisas contrapostas, são coisas que têm que trabalhar juntas. E aqui no Paraná, eventualmente, claro, sempre possibilitando melhores, aqui já funciona bem. Já funciona bem. Por mérito do governo, por mérito dos produtores, por mérito da academia. A gente tem uma Embrapa, aí tem empresas estaduais que trabalham nisso, sementes, tecnologia, etc. O Brasil é um exemplo disso. Então, queria dar, acima de tudo, esse testemunho, de novo agradecer as suas palavras, agradecer o trabalho que o governo tem feito. Acho que o governo tem... A gente sempre brinca, né? O governo, quando não atrapalha, já ajuda muito, já ajuda muito, e o governo do Paraná tem ajudado. Então, assim, tem feito mais do que se espera normalmente dos governos, né? Então, dito isso, com a autorização da organização, eu, se possível, abro a perguntas aí do público, se possível. E assim, e um especial abraço aí ao nosso decano aí, já vestuto, só dá o Rodrigo aqui, presidente do Ministério Público também, está todo o time aí. Magistrado há 60 anos, né, doutor Bochenek? Prazer também revê-lo, né? Tivemos uma semana lá no tribunal. E abrir a perguntas. Acho que o doutor Bochenek quer fazer uma pergunta. Aqui também. Bom dia a todos, todas as pessoas presentes, o secretário Guto e Zilioto. Uma alegria poder estar aqui, parabenizar os organizadores do evento pela qualidade, né, das intervenções, das palestras, mas eu queria... Não me segurei aqui, né, já que andamos em carro álcool, né? Mas, assim, sobretudo, Guto, parabéns pela tua fala. Nós tivemos aqui, sobretudo, uma aula de geopolítica, né, que vem a conectar o nosso Estado, as nossas riquezas, a nossa agroenergia. Gostei muito da sua posição de falar da agroenergia, do agronegócio com o mundo. E a minha pergunta é bastante direta e simples, mas eu acho que é muito importante dentro desse cenário de geopolítica que você externalizou, e até, inclusive, falou na fala da potencialidade do Paraguai, né? O Paraguai que está tão perto aqui, a gente sabe que o Paraguai tem uma população de 5,5 milhões de pessoas, tem uns 500 mil brasileiros ali, que são os brasileiros que estão produzindo lá, né? E assim, eu também morei 4 anos naquela região de fronteira, então vivi e vejo que ali é uma potencialidade enorme, né? O governo do Estado preocupado com isso, acredito, mas a pergunta vai nesse sentido. Trabalhou para a construção da segunda ponte, que é fundamental, né? Ali na ligação entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Então, assim, dentro dessa perspectiva da agroenergia que você mencionou do Paraguai e o Paraná, que tem essa proximidade total, como vocês, né, do governo, têm visto essa potencialidade de interação, cooperação com o agronegócio e a agroenergia no Paraguai? Doutor Bochenek, é uma pergunta muito interessante quando a gente olha a geopolítica. O país mediterrâneo da América do Sul, né, o nosso Paraguai, nós recebemos o presidente Santipem no Palácio Iguaçu uns 20 dias atrás. Ele veio apresentar as potencialidades do Paraguai. Todos sabemos que o Paraguai tem uma relação com a energia, metade da Itaipu é do Paraguai, então tem uma relação de energia barata, e o Paraguai está mirando muito a questão dos data centers, né? Tem água, tem energia, e, obviamente, tem condições de se projetar e está avançando muito bem. A economia do Paraguai é a economia que mais cresce na América do Sul na última década. Tem enorme potencial do agro, 70% do território do Paraguai é muito parecido com o Paraná, clima, solo. Então, obviamente, tem uma fronteira agrícola a ser explorada, e os brasileiros já estão lá, né, os brasiguais na sua grande maioria. E o Paraguai, para quem não sabe, tem, logicamente, um ambiente de negócio com o Guarani estabilizado há quase 20 anos, a moeda não muda, inflação controlada, um imposto reduzido para atrair negócios, e, obviamente, é uma condição que a gente precisa olhar com muito carinho, não como o Paraguai na imagem que nós temos da fronteira, mas com imenso potencial de relações comerciais, e nós estamos aqui vizinhos, nós temos condições de trazer esse desenvolvimento para nós. Eu vou trazer um número que, para mim, é muito marcante. Nós estamos trabalhando muito a questão da Ferroeste,
nossa ferrovia, que sai lá de Cascavel e vai até o Porto Paranaguá. Nós queremos expandir até Guaíra, conectando Mato Grosso do Sul. E por quê? E também ao Paraguai. Eu não sei se vocês sabem, o Paraná já não é mais autossuficiente em grãos. Nós somos o segundo maior produtor de grãos do Brasil e nós já não somos autossuficientes em milho e soja. Nós temos que importar milho e soja. Importar do Mato Grosso do Sul, importação doméstica, importação do Paraguai, porque a nossa agroindústria, das 10 maiores cooperativas da América Latina, 7 são do Paraná. E todas elas estão fazendo o quê? Expandindo suas fronteiras para poder trazer insumo competitivo. Elas dependem de frango e milho para poder virar ração e poder alimentar o plantel que nós temos de frango, de suíno, e gerar valor e agregar valor nessa cadeia produtiva. Então, quando a gente olha a perspectiva da Ferroeste, a gente sempre olha a perspectiva do porto, que é extremamente importante, né? Nosso porto agora que recebe o novo Moegão e o novo Terminal T. Nós vamos ampliar a capacidade do porto em 40%. Para quem não sabe, hoje, o porto é 50% cada modal. Ele chega no porto 50 ferroviário e 50 rodoviário. Mas a nossa perspectiva da Ferroeste não é para o Atlântico, é para dentro do Brasil. Nós precisamos trazer insumo para poder continuar essa cadeia de abastecimento forte. Então, a gente está olhando, sim, o Mato Grosso do Sul. Hoje, 40% do milho e soja já estão na mão das cooperativas do Paraná, do Mato Grosso do Sul, em número extraordinário. E o Paraguai também. Algumas cooperativas já estão no Paraguai. Mas nós temos um problema que parece coisa que é impensável. Nós temos um problema de aduana. Um caminhão do Paraguai fica uma semana para poder ser liberado na divisa de Foz do Iguaçu, você encarece, obviamente, o preço do produto. E hoje, uma soja paraguai, que não tem problema de aduana, ela chega em Cascavel, em Foz do Iguaçu, Toledo, com o menor preço que chegaria do Mato Grosso do Sul. Ela é mais competitiva. Só que, em função desse atraso, desse lei de passo de fronteira, nós ficamos aí com uma relação estremecida por falta de mecanismos. E aí, obviamente, é uma atribuição federal que precisa ser revista. Tem um mecanismo mais fluido de abastecimento dessa agroindústria. Então, eu acredito que isso nós temos que caminhar. Acho que tem grandes oportunidades para a gente poder avançar com o Paraguai, que pode ser essa matriz de abastecimento dessa grande indústria que tem transformado o Paraná. Então, eu vejo o Paraguai com um espaço de grandes oportunidades. E o presidente Santipem, que esteve aqui com a gente, é uma figura muito conectada e está observando essa possibilidade. Ele mesmo disse, olha, eu não quero vender para a China, eu quero vender para o Brasil. Um dos maiores consumidores do mundo, está aqui do nosso lado, nosso vizinho, pertinho. Então, eles vão crescer. Só que aí tem que trazer uma noção de tamanho. É importante falar que tem uma compreensão do que é o Paraná. O PIB do Paraná, olha o tamanho do Paraná. Se você somar o PIB do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai, os 3 PIBs somados, é o tamanho do PIB do Paraná. Nós temos uma economia madura, sólida. E, obviamente, na minha opinião, nós temos que trazer esse jogo de geopolítico para dentro do Paraná. Trazer o Paraná nessa relação. Nós somos a porta de entrada para o Paraguai. Trazer o Paraguai para esse jogo. Eu acho que é um caminho inevitável, deve evoluir para os próximos anos, mas é preciso que a gente tenha esse olhar do Paraná como um país, dialogando com o Paraguai, trazendo essa imensidão do agronegócio que vai crescer no país vizinho. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. É interessante, eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, mas eu não tinha me aprofundado. Os pontos que o senhor elencou, de fato, são pontos, na maioria, são pontos positivos. Contudo, como tudo tem um ponto negativo, também existem os pontos negativos, né? E dentre os pontos negativos, um que eu achei interessante foi que contrasta exatamente com um dos pontos que o senhor citou, que é a questão de exportação da água, certo? Nós temos tecnologia para isso hoje, porque se isso for utilizado de forma errônea, ou seja, não haver um manejo de forma correta, isso vai trazer poluição para o lençol freático. Também nós temos a questão do alto índice de emissão de metano. Como que nós podemos coibir isso? E também a questão da viabilidade de implantação. O custo disso não é um custo baixo de implantação. O Estado hoje possui recursos. Quais são esses recursos? E qual que é o tempo de viabilidade de implantação disso? Tá bem. Como que é teu nome, desculpe? Marcos. Marcos, veja bem, tem um debate importante dentro do governo que a Sanepar concorre com o agronegócio. A Sanepar precisa captar água.
Então, a água é sempre um negócio concorrente. Então, quando a gente fala em produzir água, não é barato, acho que você bem mencionou. É necessário políticas muito específicas e nós temos uma estruturação desse projeto com o Banco Mundial, uma parte de financiamento e uma parte de recursos do Estado. Por quê? Se eu permito um licenciamento para fazer irrigação, tem que ser algo muito bem construído, porque daqui a pouco eu desgasto aquele espaço, aquele lençol freático. Então, estou concorrendo. Se for um ambiente urbano com captação de água, eu também estou concorrendo com essa água, com a indústria, com esse processo. Então, o que nós estamos desenhando? Reuso de água, as plantas industriais, que consomem muita água, reservatórios individuais e coletivos, programas efetivos de mina d'água, de preservação, de mata ciliar. Então, a estruturação de reservatório coletivo em comunidades rurais. Então, é uma série de ações, são 50 ações, que elas precisam dialogar e ser construídas de forma permanente. Educação, que também a gente não pode negar, formar essa nova geração sobre a importância da água. E a água é tão batida, nós temos tanta água que a gente não valoriza a água. A água parece uma coisa... Está sempre à disposição, nós não temos essa relação com escassez de água. Então, esse programa, justamente, ele visa educação, parte de infraestrutura, desenhos novos produtivos, estímulo à indústria a mudar a perspectiva, tudo isso pensando nessa possibilidade de produzir água e reter água. Então, é um plano de longo prazo, não é uma coisa a curto prazo, é algo inovador que nós vamos aprender também, vamos errar e vamos corrigir, mas é necessário ter esse debate, sobretudo num estado que produz tanto e tão dependente de água. Obrigado. Bom dia, meu nome é Dayan, sou de Goiânia, Goiás. Além de advogado, também sou produtor. Dayan. Me chamou muita atenção, secretário, a questão de otimizar essa eficiência, principalmente para a receita do produtor, em relação ao biogás, por exemplo. Mas uma situação que me veio a refletir foi o governo hoje ele faz um projeto, ele subsidia essa questão do produtor, porque o objetivo é tornar a eficiência, né, de forma diversificada, onde ele não fique tão dependente somente da produção em si. Então, por exemplo, se o frango der ruim, vamos pôr assim, tem o gás, que vai acabar resolvendo o problema dele. Se você puder nos explicar isso? Diversificar a produção na unidade agrícola é justamente isso, né, Dayan? Ô, Dayan, você é de Goiânia mesmo? Sou de Goiânia. Então, vou te contar a história. Meu pai foi jogador de futebol, foi zagueiro do Vila Nova de Goiás em 1977, viu? Então, meu coração é vermelho. Viu, Dayan? A questão é justamente essa. Nós temos uma política aqui de biogás no Estado que a gente foi desonerando toda a cadeia produtiva. Porque, além da produção do biogás, tem o produtor que faz o digestor, todo esse processo, tem uma indústria muito pesada nisso. Tomar café com errado. E a gente vem de uma política desonerando toda essa cadeia, estimulando a cadeia. Nós temos o que a gente chama o Descomplica Biogás, que é uma questão que é importante, é o licenciamento. Então, como é que vai entrar um licenciamento para demorar 90 dias para licenciar se o biogás vai ajudar a limpar o meio ambiente? Libera rápido, né? Automatiza esse processo. Mas é justamente essa análise que você traz. Nós temos, obviamente, a vocação de latifúndio, de produção de grãos, mas esse é um caminho sem volta. Eu acredito que a produção de biogás, seja nas mais diferentes culturas, vai permitir esse equilíbrio da propriedade. E é justamente receita acessória que vira principal, o frango deu problema no preço, sobrou gás, é justamente essa possibilidade que a gente tem de poder gerar renda para o produtor. E no Paraná, nós temos uma realidade de muitas pequenas propriedades. A característica principal do Paraná são pequenos proprietários. Então lá ele tem um reservatório para tilápia, tem uma pocilga de suíno, tem 1 ou 2 aviário, agora biogás. Então esse arranjo de negócio vai permitir segurança para o produtor. Que não é fácil o produtor depender só de chuva e água, sempre fica à mercê do mercado global. Então, é uma alternativa dele diversificar com baixo custo. Tem uma linha de financiamento específica também que a gente usa no Paraná para quem quer colocar uma linha de biogás, só que ainda há uma desconfiança. Por que eu vou investir X aí num negócio de biogás? Será que esse negócio funciona, não funciona? Então, tem uma questão pedagógica que o produtor falou, o vizinho falou, estou ganhando aí 20 conto por mês. Falou, então vou fazer também. Então, tem um processo de maturidade e a nossa perspectiva, o ano que vem, chegarmos já a 1.000 unidades produtoras de biogás aqui no Estado. Justamente pensando nessa lógica. Os bancos aqui já estão financiando, Banco Brasil, Caixa Econômica, as cooperativas, Crédito, Cicobi, todas elas já têm linha específica e a coisa está caminhando com muita força dentro dessa lógica que você mencionou aí. Obrigado. E eu não fui jogador de futebol, tá? Meu pai foi assistir a primeira palavra e falou, vai estudar.
Acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que assim, secretário, acima de tudo agradecer, doutora Francine, secretário, e com isso eu dou por encerrada essa palestra. Obrigado. Mesmo. Obrigado. Olha, Secretário. muito feliz de estar com todos vocês. Obrigado, Zileuto, pela condução. Lutero, nossa editora Juruá, todos que fizeram esse grande evento, obrigado pela oportunidade. Nós estamos aí sempre à disposição para trocar ideias, para ouvir o setor e, sobretudo, a gente reposicionar esse agronegócio, que é essa grande fortaleza do Brasil. Agronegócio é soberania nacional. Vamos cuidar. Queremos agradecer ao doutor César Eduardo Zileuto e também ao nosso secretário das cidades, Guto Silva. Nosso muito obrigado pela participação, que recebem novamente nossa salva de palmas.